Olá, bem-vindo ao nosso programa, ao nosso podcast Falar é Fácil. E a gente sempre procura trazer pessoas aqui que têm alguma coisa útil para compartilhar com a gente, pessoas que têm a sua história de vida, sua trajetória, case de sucesso, pessoas que têm um papel no processo de liderança. Dessa feita aqui trazendo minha querida amiga, pessoa que eu admiro muito, que é a doutora Patrícia Bunel. Seja bem-vinda. Olá, Patrícia, se eu vou te chamar Reinaldo. de doutora, eu vou deixar aqui de lado, numa situação mais formal. Bem-vinda, Patrícia, ao nosso programa. Olá, Reinaldo, muito obrigada pelo convite. Vamos aproveitar essa conversa aqui. Eu acho que quem vai aproveitar é o pessoal que está nos assistindo, porque a Patrícia, ela é muito divertida, ela está assim, quietinha no primeiro momento até a segunda parte, daí a pouco Patrícia se solta. Mas Patrícia, doutora Patrícia, bacharelado em biomedicina pela FAMESP, Faculdade de Método de São Paulo, mestrado acadêmico em terapias avançadas com foco em bases moleculares, de terapia gênica e celular. Bonito isso, dá um, né? Em andamento na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Experiência também, ela tem a proprietária, dona de uma clínica, trabalha aqui no Praia de Santos, na Avenida Paulista, no 726, ela tem uma clínica, Le Care Remove Paulista, desde junho de 2024, atuando principalmente em biotecnologia, estética e ozonioterapia. Ozonioterapia. Biomédica autônoma com atuação híbrida nas áreas de biotecnologia, com foco justamente em biofotônica e ozonioterapia. Biomédica esteta, com expertise em e áreas de ponta na interface com estética, saúde e técnicas avançadas no processo da medicina. Ela se apresenta como especialista em remoção de tatuagens, micropigmentação aqui na clínica. Então, é claro que aqui de uma maneira bastante resumida, Patrícia, mas um pouco da sua história. Por que você entrou nessa área? Você gosta de... O que foi que te levou para fazer isso? Então, eu tenho 27 anos de experiência na área da saúde, né? Nesses 27 anos, então, eu tenho grande experiência em instrumentação cirúrgica. Então, acompanhamento médico nas práticas cirúrgicas é uma coisa que me fez pensar e repensar algumas situações na vida. Então, há 10, 12 anos atrás, a gente teve inserção das tecnologias das plataformas robóticas dentro do ambiente cirúrgico. Então, me levou a uma grande experiência em relação, assim, como a gente melhora o cuidado do paciente. É lógico que é muito diferente das práticas em biomedicina, mas as práticas médicas, elas me ensinaram muitas coisas. Então, assim, eu tinha muita experiência de como é o final, né? Como trata, como cura o paciente. Mas, assim, como é que descobre isso? Como é que ele viu uma lâmina disso? Como é que ele fez o diagnóstico do câncer? Porque dentro da biomedicina, a gente estuda a radiologia, a gente estuda a microbiologia, a gente estuda as práticas em anatomia patológica. Então, eu consegui unir, consegui fazer, renascer uma expectativa em relação à área profissional muito interessante, porque, assim, eu sabia o final, né? Que a experiência médica, mas como é que ele chegou àquilo? Aí, então, aprender a biomedicina fora da estética, que foi uma especialização, foi muito importante, porque eu via a lâmina, nossa, esse aqui é um câncer, então qual tipo de câncer? Por isso que naquela cirurgia robótica usou aquele material. Então, eu consegui engrandecer meu conhecimento e associar todos esses conhecimentos que eu tenho. Então, foi muito legal, porque hoje em dia, nas minhas práticas clínicas, como você falou, a ozonioterapia, a medicina regenerativa ou a biomedicina regenerativa é uma coisa que me satisfaz muito em relação às práticas em biomedicina. Impressionante isso, porque você tem todo um conhecimento tecnológico em relação a essa robótica que você fala, né? Isso. De lidar com doenças muito sérias, né? E onde você faz esse tipo de atuação junto a médicos que fazem cirurgias robóticas. O que é, na verdade, para a pessoa que está nos assistindo aqui, nós temos aqui gestores, diretores, terapeutas, temos aqui pessoas das mais variadas origens e profissionais, né, dos mais variados ramos. Mas o que é uma medicina robótica? Então, a medicina robótica, na verdade, ela tem algumas vertentes, né? Você pode ter robôs em várias áreas da medicina, para diagnóstico, para cadastros de paciente, que são as inteligências artificiais. Mas o que eu tenho grande experiência ao longo desses 14, 15 anos que a gente tem a medicina e as plataformas robóticas para auxílio nas cirurgias no Brasil, é a experiência de talvez ajudar, a experiência de crescer, a experiência de montar, de saber como funciona essa plataforma robótica no momento cirúrgico, que é essa a experiência que eu tenho. Então, no momento cirúrgico, o cirurgião usa o quê?
qual é o tipo de plataforma. Hoje, as equipes que eu acompanho, que são as equipes de cirurgia geral e de ginecologia, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar com todas as plataformas robóticas que existem aqui no Brasil. Então, assim, qual é o benefício, qual é o apoio, o suporte que eu posso dar de melhor dentro daquele procedimento cirúrgico. Então, desde a separação do material, a montagem cirúrgica, ao ato cirúrgico, ao benefício do paciente, a melhora do posicionamento, a ajuda do cirurgião, a um pequeno detalhe que eu possa ter aprendido com uma equipe. Olha, a outra equipe fez assim, olha, doutor, na outra equipe aconteceu assim, não achei legal, o que você acha? É lógico que a gente sempre leva em forma de ideia ou em forma de pequenos toques. Mais no suporte, mais no apoio. Mas dentro do procedimento cirúrgico. Não, sim, dentro do procedimento cirúrgico. É uma coisa apaixonante. Então, dentro da biomedicina, é uma área que o biomédico pode atuar, né, fora, né, do ambiente cirúrgico e dentro do ambiente cirúrgico. Curioso assim, né? Tem todo esse conhecimento científico, você é uma cientista, uma pessoa que pesquisa, faz, estuda, está fazendo seu mestrado, seu doutorado, né? Nesse sentido. Isso, a gente começou na pós, né? Aí a gente faz os créditos para o mestrado, a gente vai esperando esses trâmites aí, e com certeza vou chegar no doutorado. Doutorado. E assim, como é que foi essa migração desse lado, assim, de todo esse conhecimento técnico, científico, robótica, etc., para o segmento de estética? Por que você, como é que, o que te fez com que você fosse dessa área para uma área mais, digamos assim, ajudando pessoas, notadamente, principalmente mulheres, nesse contexto? Além da doença, o aspecto estético. O aspecto estético entra assim, então, quase aos 50 anos, a gente tem alguns problemas no dia a dia, né? Você fala assim, é a mesma coisa, eu sempre começo muito cedo, as minhas equipes começam a operar muito cedo. Então, uma coisa que me deixa muito descontente é a rotina. Então, assim, aí eu tenho a rotina, eu tenho essa rotina, e a rotina, de certa forma, ela é muito interessante, né? Porque ela te educa, né, para o crescimento, mas a rotina, para mim, é uma coisa que fica muito pesada. E aí, perto dos 50 anos, achei que eu tinha que me reinventar dentro da profissão. Então, fui fazer biomedicina, porque era a situação mais perto, mais próximo do que eu tinha para conseguir realizar esse sonho. E aí, dentro da biomedicina, aprender toda essa cadeia, né, que a gente comentou aqui agora. Eu sei o final de uma doença, mas como é que ela começa, então foi muito interessante. A minha faculdade me deu a oportunidade de sair com uma habilitação que é a biomedicina estética. E dentro da biomedicina estética, também tem as plataformas, também tem as tecnologias, e é disso que eu gosto. Então, como que eu aplico as tecnologias que eu tenho acesso como biomédica na melhora da saúde ou na melhora da estética daquelas pacientes ou dos pacientes que me procuram? Então, isso me levou a ter esse conhecimento, a ter esse interesse na biomedicina estética, mais uma biomedicina estética onde eu possa tratar a saúde do paciente. Então, assim, eu tenho muitas indicações médicas, por exemplo, na estética íntima. Então, você tem muitas pacientes com queixas de estética íntima, né, do clareamento, da flacidez, mas eu tenho muitas pacientes que, associadas a isso, têm queixa de incontinência urinária, as queixas da menopausa, né, das consequências da menopausa, e com uma tecnologia que é muito interessante, que é a radiofrequência, eu consigo tratar ou amenizar as queixas dessas pacientes, né, de acordo com a orientação médica de aplicação. Então, é uma prática que eu gosto muito no meu dia a dia de tratar mulheres. Eu vejo aí que está por trás disso, assim, esse lado da grandiosidade do ser humano em ajudar as pessoas a serem melhores pessoas, mais saudáveis, e isso gera como consequência para você um nível de satisfação. Estou falando isso porque eu conheço ela, então eu sei que é por aí que ela flui, do prazer de servir, do prazer de fazer um trabalho, ajudando as pessoas a ficarem mais felizes, mais realizadas, né? Vamos voltar um pouquinho nesses aspectos que você falou aí, mas antes gostaria de perguntar uma coisa. Bom, uma pequena história antes. Nós temos aqui um curso aqui na Passadori, no nosso trabalho, que é chamado MPB, Master Personal Branding. Nesse Master Personal Branding, sabendo que ela cuida de pele, aparência, elegância, e como esse trabalho de branding tem a ver com marca pessoal, eu fiz um convite para a doutora Patrícia, para a Patrícia vir aqui e dar uma pequena palestra. E foi encantadora, né? Nesse sentido de trazer a consciência, cuidados com a pele, cuidados com a aparência, questão de sol, questão de uso de... E quando a pessoa está com um problema, como resolver esse problema, né? E foi assim, um show. As pessoas gostaram muito do que você falou, do que você trouxe nesse sentido,
Porque nem sempre as pessoas têm um cuidado em relação ao sol, em relação ao uso de protetores solares, em relação a como é que vão se cuidar. E isso se reflete um pouquinho mais lá na vida, né? Depois você falou de 50 a mais, foi boazinha, né? Dos seus 50 em diante. Mas também eu, em função disso, acabei, né, me envolvendo com isso. Claro, poxa, eu estou querendo dar uma reduzida, a pele um pouquinho manchada aqui nas mãos, no rosto e tal. Ela falou, vem cá, Reinaldo, senta aí. E aí começou uma trajetória, né? Uma trajetória, exatamente. Uma trajetória. Porque, assim, primeira coisa, tirou fotografias antes, né? E agora eu estou numa fase, no processo. Daqui a pouco, quem sabe daqui eu espero um tempo, você vai ver assim, nossa, Reinaldo, o que está acontecendo com você? Você está voltando no tempo e no espaço, está rejuvenescendo. Uau, né? Eu sei que rejuvenescimento vem primeiro com a cabeça, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa está de bem com a vida, ela está firme, feliz, se valorizando, se percebendo do seu contexto, mas também, por que não, isso se refletir no próprio corpo, em relação à aparência, elegância, estilo, em relação à pele, em relação à disposição a fazer uma ginástica, perder uns quilinhos, etc. Ou seja, se cuidar, né? E você dedica a sua vida para isso também. Eu dedico minha vida para isso. Então, dentro da especialização, né, em biomedicina esteta, a gente busca algumas subespecializações, né? E aí uma das que eu fui buscar e que eu achei muito interessante, que valeu muito para o meu dia a dia, é a especialização em modulação intestinal. E aí tem um professor que é muito querido, professor Murilo Pereira, ele tem uma frase que é muito interessante, que é assim, descasque mais e abra menos. Então, essa é uma prática que eu coloco muito no meu dia a dia, porque pequenos conselhos de melhora até de alimentação de uma empresa, alimentação pessoal, o que você se alimenta e como você transmite para o seu colega no dia a dia da empresa, você consegue melhorar um mundo dentro de você. Então, assim, eu sempre procuro, além da biomedicina estética, agregar algumas coisas que você vai aprendendo, alguns toques, mesmo os toques que a gente tem lá das experiências médicas. Olha, coloquei uma coisa para esse paciente, melhorou muito. Olha, no pré-cirúrgico estou prescrevendo isso. Pô, se melhora por pré-cirúrgico, se melhora a condição de um tecido, por que eu não posso melhorar a condição de um paciente antes de um tratamento? E às vezes você melhora tanto a condição desse paciente que você nem precisa de tratamento, mas eu consegui melhorar, às vezes, a estrutura de saúde da vida desse paciente, né? Nas atividades de vida diária que ele tem, pequenos ajustes, pequenos detalhes, com a biomedicina eu consigo fazer. Então isso melhora muito. Isso tem a ver com tipo de alimento que a pessoa deve ingerir? Tipo de alimento, melhora de vida. O que evitar, por exemplo. O que evitar. Uma coisa muito interessante que a gente tem aqui dentro do corpo é o intestino, né? Que talvez ele seja, assim, o difusor de boas coisas para todo mundo. E é essa frase que ele fala que é muito importante, né? Se descascar mais e abrir menos, nossa, o intestino te fornece um mundo de possibilidades, um mundo de melhora. Como nas mulheres que têm candidíase de repetição. O açúcar é comida de fungo. Então, assim, o paciente chega muito inflamado, uma barra de chocolate por dia, tem todos os aspectos aí sociais que a gente tem que levar em conta em relação a por que está fazendo isso. Talvez assim ela vai parar, não, mas diminuir seja uma coisa muito importante, né? E aí as tecnologias de radiofrequência, as tecnologias de laser de baixa, associadas a um pequeno ajuste alimentar, você consegue uma melhora muito grande na qualidade de vida dessas mulheres. Uma parte é a parte toda técnica, tecnológica, de robótica, enfim, tecnologia avançada. Outra coisa é a prática, são os comportamentos do dia a dia em função do mundo no qual a gente vive. E assim, estimulado pela mídia, etc., e os costumes, usos e costumes, de maneira bastante simples. E eu penso que útil até para todo mundo. Quais os alimentos que a pessoa deveria evitar? Pensando nessa condição que você falou de modulação e regulação intestinal. O que faz mal, efetivamente? O que faz mal? Deveria ser, olha, evite ao máximo, cuidado com isso. Eu sei que vai falar em açúcar, sal, etc. O açúcar, o sal, ajustar a sua dieta, o glúten, ajustar a lactose. A lactose é uma coisa que faz muito mal para muita gente. Ajustar significa o quê? Verificar se você tem algum tipo de Verificar alergia. se você tem algum tipo de alergia. Isso, uma consulta médica é muito interessante. Uma consulta nutricional, uma consulta com um endocrinologista, especialistas nessa área. Então, às vezes, o médico ele fala, né? E ele fala, ele orienta, ele indica, ele prescreve. E a paciente chega para a estética. Então, assim, tudo aquilo que ele fez, ou eu posso reforçar muito, porque ela tem reflexo na pele, ela tem reflexo no seu sistema imunológico. E hoje em dia, como eu falei que eu mais faço a estética íntima, ela tem muito reflexo na estética íntima, na condição íntima. A candidíase, que é uma coisa que a gente trata muito aqui no consultório, é uma condição meramente alimentar hoje em dia. Candidíase. A candidíase de repetição. A candidíase de repetição, ela tem alguns fatores, né? Ela tem
ela é uma condição de diagnóstico médico, que você tem lá um fungo dentro da vagina, e você tem alguns tipos de candidíase, e hoje em dia grande parte das mulheres tem candidíase de repetição, ela não consegue melhorar aquele problema. E às vezes ela foi orientada em relação à prática alimentar, ela foi orientada enquanto a restrição de alguns alimentos ou a inserção de alguns outros alimentos, mas isso é muito difícil. Então assim, a medicação às vezes não dá conta, então o que você tem que fazer são algumas outras práticas. Como eu falei, os lasers de baixa intensidade são lasers hoje em dia que você aplica para mulheres que não têm resposta à medicação. Então você tem uma indicação médica para isso, e as pacientes chegam com uma indicação médica para o tratamento dos lasers de baixa no canal vaginal, que é uma coisa que ajuda muito. Antes de falar desse aspecto, que eu entendo que vai ser certamente muito útil para as mulheres, para você, marido das suas mulheres, claro, e tem alguma coisa a ver com isso, porque pelo que eu tenho conversado com a Patrícia, assim, muitos maridos gostam de perguntar e o que pode fazer, até sugerem, até vêm junto no próprio consultório da consulta, dizendo assim, olha, que seria bom se pudesse fazer isso. Então existe uma abertura muito grande em relação a isso. Mas antes de falar desse aspecto do aspecto, né, da aparência íntima das mulheres, tem um aspecto que você até faz uma promoção em relação a questão de tatuagem. Como é que é esse aspecto? Tem gente que faz besteira na vida. Puxa, eu fiz uma coisa, outro dia mesmo, vendo dos filmes do seu canal lá, que você também vai ter acesso depois, aliás, fica já assim, né? Acesso ao canal Lecare, né? Que é aqui da Avenida Paulista, e tem assim um depoimento de uma pessoa que fala assim, poxa, eu fiz besteira, hoje eu me casei, tenho filhos, e aquela tatuagem que eu fiz não me serve mais, não tem mais a ver comigo, é uma história do passado, não tem sentido carregar isso no meu corpo, e a pessoa se arrepende disso, né? Daí a pouco quer tirar. Como é que é esse procedimento de tirar? Eu nem sabia que era possível tirar tatuagem, era uma coisa eterna, até o fim da vida você está condenado. Pelo jeito não. Não, pelo jeito não, mas é um processo que demora bastante, porque você tem alguns lasers que são específicos para pigmentos ou para cor, né, que é o que a gente tem aqui na clínica, que somos especialistas nisso. Então, assim, o processo de arrependimento de tatuagem que a gente vê hoje em dia é 72 horas, ele está arrependido, ou à tarde, ele fez de manhã e está à tarde, e aí já foi, você tem que ficar... Bebe uma, né, então... Exatamente, você tem que ficar 30 dias com aquele pigmento, ou com aquela insatisfação, né, do desenho ali que ele colocar. 30 dias para o resto da vida inteira é nada. 30 dias para o resto da vida inteira, mas para começar a remover aquilo que não foi legal, né? Então, uma das coisas que a gente tem muito, de imediato, né? Assim, sai na primeira... quanto tempo sai? Enquanto sai? Isso depende muito, porque assim, o paciente sempre vem procurando assim, o melhor laser, a melhor tecnologia, ele sempre vem procurando tudo isso. Mas ele não perguntou pro tatuador, você usou uma máquina original, você usou uma tinta legal, a agulha que você usou é certificada? Porque aí o problema, a tatuagem ficou, o pigmento ele implantou. Mas o problema de retirar em qual camada ele inseriu aquele pigmento é um problema que vem pra gente. E aí você fazer com que ele entenda que é um processo muito longo de trazer o pigmento para fora, e em cada sessão você diminui menor a carga pigmentar, esse é o processo mais difícil, mais complicado. Isso é micropigmentação ou é uma outra coisa? Esse é tatuagem. A micropigmentação geralmente é aquela pigmentação feita para melhora do contorno, a melhora da aparência da sobrancelha, né? Essa é a micropigmentação, que também é um processo muito difícil de retirar, porque para fazer o pigmento, hoje em dia, eles falam os pigmentos orgânicos, né? Não existe um pigmento preto ou um pigmento específico para aquela cor de cabelo. Então, o profissional que faz essa arte, ele tem que manipular o pigmento. Então, ele coloca um pouquinho de verde, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo. E aí a paciente fica insatisfeita, porque ela fica manchada, ela fica oxidada. E quando você vai fazer a remoção, existem testes específicos para você ver que cor de pigmento que aparece. Então, tem pigmento que vai aparecer muito avermelhado, muito esverdeado, ou pigmento que é preto mesmo. Geralmente é das pacientes que fizeram esse procedimento há mais tempo. E o que acontece? Quando você faz o laser, quando você vai eliminando naturalmente pelo sistema imunológico esse pigmento que está lá, as cores vêm aparecendo, e aí essa é a grande dificuldade. E a paciente não questiona, como eu falei há algum tempo atrás, ela não questiona de que forma ele fez aquele pigmento, o que ela quer é tirar o pigmento. E aí a expertise de tirar o pigmento de uma forma correta, que é isso que a gente oferece aqui na empresa. Interessante. E voltando àquilo que você falou um pouco agora, em relação
questão de mulheres mesmo, na sua, digamos assim, condição de aparência íntima e medicina, nesse sentido. Primeiro tem o aspecto da doença, né, que tem problemas também tem a ver com a aparência, com como é que eu estou insatisfeita com a minha aparência, com a aparência da minha vagina, como é que é isso? Isso é muito comum. Porque eu estou vendo assim, pelo que a gente conversa, tenho assim, amizade, conversa bastante, tem bastante pessoas, eu fiquei impressionado com quantas mulheres estão insatisfeitas por essa questão de aparência em relação a fazer esse tipo de cuidado. E assim, até que ponto que está nas mãos de pessoas que ela possa de fato confiar para ficar satisfeita com o resultado do trabalho que faz, né? Ela simplesmente chega lá, aplica um laser e depois, vida maravilhosa, plim, uma fada que chega e de repente a pessoa se transforma. Não, tem uma série de expectativas dos dois lados, né? Exatamente. Se a pessoa tem necessidade ou está insatisfeita de alguma maneira com o resultado esperado. Exatamente, ela chega insatisfeita, a gente procura realmente passar o que é a técnica, a gente tem um efeito Cinderela, principalmente em regiões íntimas. O que é o efeito Cinderela? Ela sai daqui com 100% da retração, mas ao longo do tempo, como é uma região terminal, ela tem efeito hormonal, ela tem efeito do dia a dia, ela tem efeito do atrito, então assim, ela sai daqui com todo o protocolo para seguir, e não é uma aplicação, são várias aplicações até que você chegue ao efeito desejado, ao resultado desejado. Então essa expectativa do imediatismo em relação à estética íntima é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Você falou do marido, né? O marido talvez seja assim 40% da estatística que eu tenho aqui responsável pela queixa da região íntima da mulher. Nossa, que curioso isso. Então, e quais são, digamos, as reclamações dos maridos? Você, marido, reclama, né? Olha assim e fala, nossa, porque ele vê assim algum modelo diferente, ele tem uma informação. Bom, primeiro assim, o modelo tem um modelo diferente, é interessante, é preocupante, né? Diz alguma coisa. Diz alguma coisa. Isso é igual a quem, não sei quem. Exatamente, mas eu acho que assim, as mídias, né, elas levam a gente a algum caminho que ele não é real, né? Nem todo mundo é igual, nem todo mundo é cor-de-rosa, nem todo mundo é marrom, né? Cada etnia tem uma característica da região íntima. Sim. E a queixa, às vezes, está escurecida. Olha, uma queixa médica é que na hora da penetração, pequenos lábios ele pode atrapalhar, então é uma queixa médica. Então, tem como eliminar, reduzir, ou pelo menos. Isso, aí é um cortar não é questão de corte, seria uma cirurgia. Isso, aí não é o seu caso. Você não trabalha é o meu, com laser e ele tem eles podem, os lasers eles podem fazer a retração do tecido, mas assim, ele faz a retração de uma porcentagem do tecido. Quando ela chega na clínica, no exame físico, se é uma coisa muito grande, é um tratamento médico. Então, assim, não começa nada com um tratamento médico. Então, pode ter um tratamento médico, eu posso aplicar algumas tecnologias que melhoram a qualidade daquele tecido, preparar aquele tecido para a cirurgia. E aí depois eu posso voltar com essa paciente para melhorar a cicatrização. Aí é né? Isso. Aí assim, esse é o refinamento. Quadro, o refinamento, assim, o acabamento daquele quadro, a moldura, etc. Isso, assim. E aí o contentamento, né? A felicidade, claro, que é mais importante. O importante é a pessoa ser feliz. Exatamente. Mas voltando aquelas não reclamações, mas assim, a busca, você falou de clareamento, alguma coisa assim, mas que normalmente os homens gostariam que fosse diferente das suas mulheres. E elas, claro, em função, talvez é agradável também perceberem que elas vão ficar se sentirem melhor com isso, acabam cedendo nesse sentido e acabam fazendo alguma coisa. Quais são as principais, não reclamações, mas assim, expectativas em relação a isso? A expectativa masculina, você fala, é o clareamento, é o escurecimento. O homem, por ter uma predominância hormonal maior, ele pode ter foliculites, e aí a foliculite pode causar sequelas de cicatriz, então a melhora dessa cicatriz nessa região. Uma queixa masculina muito comum, não uma queixa, mas talvez um cuidado maior que os homens têm hoje em dia é a depilação. Então muita gente usa gilete, então isso pode causar foliculite, aí vem todo o processo de escuridão e de mexer e da cicatriz, então você consegue ter essa melhora. Então a melhora tanto em região perineal enquanto em região anal do homem. Curioso. E você tem feito também essa possibilidade, a abertura para fazer trabalhos com homens também ou só com mulheres? Sim, a gente acaba atendendo homem. O curioso é que assim, ele vem para trazer a mulher, mas ele também acaba tendo uma queixa. Essa é interessante. Só que ela não faz essa queixa, né? Aí é ela que faz. Ela não faz, assim. Então ela fala assim, mas ele queria falar uma coisa. Vai, fala. Sabe, mas tem vergonha, né? Porque realmente tem que falar de uma coisa íntima. Isso. Doutora, e é muito interessante, porque ele deita lá como se ele tivesse no papel de uma mulher. Olha, aqui
aqui, olha, mas aqui tá vendo, tem uma cicatriz Aí acaba aqui. se entregando E acaba se entregando. Aí assim, eu tenho amigas de eu tenho um grupo de amigas de pepeca, que os amigos também podem fazer parte. Eu falei, ela começa agora se prepara, assim que ela começa. Então, assim, aí você tem homens também no grupo. Olha, fez e melhorou muito. Não, foi legal. Não, eu fiz também, foi muito bom. Tá, mas ó, voltando a isso aqui, porque estamos aqui com pessoas que, obviamente, têm lá as suas características. Ninguém vai te observar, né? É uma questão íntima, uma questão secreta, de segredo, ninguém vai saber, mas as insatisfações normais que as mulheres têm em relação aos homens. Agora, invertendo os papéis, né? O que as mulheres adoram ou gostariam que os maridos tivessem melhor? Melhor, assim. Ou menos pior, talvez. Em relação à estética Em íntima. relação à estética íntima. Eu acho que é o cuidado, né? Que é aquele cuidado, assim, de manter-se depilado ou manter-se ali com uma aparência menos homens da caverna, né? Assim, que é às vezes, isso hoje em dia não é uma coisa muito... Antigamente era floresta, né? Agora isso, não mais, hoje em dia isso é uma coisa talvez de uma questão de higiene, né? Então isso é uma coisa que eu percebo, que as pessoas falam, a própria questão de higiene, né? A própria questão das DSTs ali, olha, sai com fulano de tal, não achei legal, o que você acha, né? Posso trazer aqui, vou passar e você dá umas dicas, sabe assim, né? Você dá umas dicas, olha, então você também pode manter, né, assim, né? Ter pelos é uma coisa muito saudável, porque ele traz uma proteção para a região ali da mulher, né? De pequenos e grandes lábios, ele traz uma proteção em relação a tudo que você imagina da vagina, por isso que a gente tem pelos, né? A gente foi arquitetado com pelos, então ele é uma coisa saudável, né? Pro homem também, mas e para as mulheres que tiram e ficam assim, claro, não existe nenhum... fazem depilação e tiram totalmente... Não existe nenhuma contraindicação. Existem alguns estudos que algumas mulheres podem ter algumas outras queixas relacionadas à doença. Existem algumas queixas de mulheres que fazem depilação, mas não são todas, de infecção urinária, ou de um pouquinho de aumento de candidíase, aumento de prurido naquela região, mas são condições normais, desde que elas não sejam queixas médicas ou de saúde, é uma condição normal fazer a depilação. Olha, para você aí que queira saber mais, perguntar mais, ter mais informações, já fica aí a sugestão. Deixar depois aqui no contato, no final, os contatos aqui da Patrícia Bunel. É uma clínica que fica aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, número 726, 11º andar. É aqui que tem câmera te gravando para saber exatamente quando você vem aqui. Brincadeira. Mas é assim, o quão é importante isso, né? Você se sentir bem do seu jeito, ter uma aparência. E são aspectos muito íntimos, nem sempre conversados, assim, em todas as rodas, talvez num ambiente mais informal, de amigos e amigas, como você falou, né? Como é que é o Clube das Pepecas. Clube das Pepecas, das pessoas que passaram, estão buscando esse tipo de coisa. Quais são os seus principais clientes, os principais problemas que as mulheres normalmente têm em relação a isso? Além da aparência física, né, é uma questão muito estética, né, uma questão que elas levam muito em consideração isso, né. Eu tenho uma questão da estética regenerativa, eu gosto muito disso, dos autobiológicos, dos ortobiológicos, da ozonoterapia. Essa é uma prática que eu faço muito, então eu recebo pacientes que não tiveram muito sucesso em relação à harmonização facial e a gente tenta trazer para uma coisa mais natural. Esse acho que é o movimento que eu mais tenho aqui na clínica. Em relação às queixas corporais, eu tenho axilas escuras, eu tenho escurecimento da região íntima, eu tenho uma paciente talvez um pouco acima do peso, como é que eu melhoro isso? Então eu tenho essa gama de pacientes aqui que a gente consegue ajudar de todas as formas. Primeiro com a modulação intestinal, segundo com a reeducação de alguma forma, né? Continuando a orientação médica, eu acho que é muito importante, porque às vezes ela passa no médico, aí você só confirma o que o médico falou, olha, precisa realmente fazer, precisa realmente mudar, né? A gente faz muito um trabalho aqui de ajuda em cicatrização de ferida por conta da ozonoterapia e dos ortobiológicos, do PRP, das fibrinas, então eu consigo ajudar pacientes de uma gama muito grande aí de queixas, né? Principalmente em relação à má alimentação, à má cicatrização, ao complemento das práticas médicas, ao complemento de uma cirurgia, como é que eu melhoro essa cicatriz. Então, a gente tem mais esse movimento aqui na Lecare. Nossa, Patrícia, você deu aqui um leque de possibilidades, né, de tantas, né, características que geram uma certa infelicidade, uma certa insatisfação, até frustração em muitas pessoas. E na medida que a pessoa tem caminhos... Tem um pequeno detalhe que eu gostaria que você falasse em relação a isso.
Porque um pequeno problema que eu tive, uma pequena ruga, um pequeno problema que eu tive na parte do corpo, e fui no médico, no dermatologista, olha, doutor, estou com um problema assim, tá, uma pele, essa pequena escoriação me coça um pouco, alguma coisa assim. Ah, mas esse aí não é um problema coberto pelo plano de saúde. A gente paga caro no plano de saúde, esperando que a gente possa ter toda a atenção, e obviamente assim. Não, isso é um problema estético e não está coberto pelo plano de saúde. Aí ele acabou me fazendo uma aplicação lá de uma coisa assim de não sei o quê, uma coisa maluca, né? Me queimou a pele, fez lá, acabou fazendo assim, porque eu insisti um pouco mais, assinei um documento, me eximindo de toda a responsabilidade, só que fiquei com uma ferida durante muito tempo, e acabou assim, gerando uma marca, né? Que, caramba, né? Ou irresponsabilidade, alguma coisa assim. Mas qual é essa relação entre o que é ou não aberto, o que é não coberto por um plano de saúde no trabalho que você faz? Todo trabalho que você faz não está coberto por um plano de saúde. Ou não? Não, todo o trabalho que eu faço ele não está coberto pelo plano de saúde. Nós temos códigos específicos dentro da tabela médica brasileira que cobrem os atos médicos. Nós não temos uma tabela que é diferenciada ou direcionada para os tratamentos em biomedicina. Então, nós fazemos os tratamentos, geralmente são particulares ou de acordo com a necessidade de cada paciente, né? Aqui na Lequer a gente faz muita caridade, a gente faz muito atendimento sem custo nenhum, principalmente para os pacientes de ferida, que são feridas crônicas, né? O seu procedimento, com certeza, foi um ato médico, ele deve ter sido orientado em relação aos cuidados pós, mas nem sempre é tudo que dá certo. Então, a gente consegue, com as terapias do laser de baixa intensidade, fazer com que essas feridas sejam tratadas. Por isso que eu falo que o complemento dos atos médicos também podem ser feitos pelos biomédicos. Tá. Mesmo assim, como até consequência, mesmo assim não seriam cobertos por uma estrutura de plano de saúde. Não seriam cobertos por uma estrutura de plano de saúde. A gente luta para isso, luta para que a biomedicina, a enfermagem, a fisioterapia, qualquer atividade fim que faça cuidado com os pacientes, né, ou que tenham cuidados específicos com determinadas patologias de pacientes, sejam reconhecidas pelos órgãos pagadores ou reguladores em saúde. Entendo. Agora sim, você tem o seu consultório médico, sua clínica aqui na Paulista, Lequer, né? E já há alguns anos, né? Como é que foi, assim, empreender nesse segmento? Como é que você se sente hoje, depois de ter feito já tanto trabalho, e assim, percebendo e vislumbrando uma perspectiva de muitos negócios e de muitas pessoas que têm esse tipo de necessidade, e no mesmo que você vai fortalecendo mais e mais o seu nome, porque faz um trabalho de qualidade, e acaba sendo indicada pelas pessoas que saem daqui para que mais e mais você tenha mais clientes, obviamente. Eu mesmo já tive a oportunidade de indicar algumas pessoas que, se não te foram, nem fiquei sabendo se vão te procurar ou não, porque é segredo de Estado. Eu indico, e se as pessoas quiserem te procurar, vão te procurar. Espero que se cuidem, se curem, ou pelo menos fiquem mais satisfeitas. Mas existe essa indicação, porque eu te conheço. Sei do padrão de qualidade que você tem no trabalho que você realiza, da sua responsabilidade como estudiosa, como cientista, como pesquisadora, como uma pessoa que se preocupa de verdade com a vida das outras pessoas. E claro, na medida que a pessoa tem uma expectativa de melhorar a sua aparência, a sua performance, estar melhor no seu corpo em relação à vida que vive, ótimo. Então, por que não? Essa é a pergunta, né? Então, essa é a sua experiência como empreendedora na sua clínica. Então, a gente, na faculdade, a biomedicina esteta, ela é uma coisa assim, né, porque os injetáveis e porque você tem ali, né, o custo, você tem a valoração do trabalho. Mas é uma grande irrealidade, que eu acho. Então, assim, para você montar um negócio, para você passar pelos órgãos regulatórios, para você passar pelas especificações, para você montar a empresa e finalmente colocar ela em funcionamento, é um custo que não está específico no seu ganho, né? Então, manter regulamentada, manter dentro dos parâmetros que os órgãos exigem, ele é muito difícil. A tecnologia é uma tecnologia muito cara, né? Então, você tem que fazer uma gama de pacientes, e como a gente sabe que é tudo a médio prazo, é que a gente começa a ter o reconhecimento do seu trabalho. O que eu sempre falo, o pequeno investidor ou o pequeno empreendedor no Brasil, ele só começa a ter resultado a partir do 5º ano. Então, até o 5º ano, estude muito, se programe muito, se organize muito, porque, assim, com certeza você tem maior custo do que ganho nessa fase. Interessante.
Eu vejo assim, que nosso trabalho aqui é de trabalhar com beleza, sobre comunicação verbal, ajudando as pessoas a serem mais bonitas ao falar, a encantarem as pessoas com a sua voz, com o seu corpo, sua postura, seu gesto, expressão facial, a organização e a estrutura do pensamento. Ou seja, não deixa de ser também um contexto importante na vida profissional, porque a pessoa vai se expressar com mais facilidade, vai dar vida à fala, vai expressar as emoções com mais naturalidade. Tudo isso faz parte de uma performance que é percebida, valorizada, reconhecida em situações de venda, liderança, contatos, relacionamentos, atendimento a clientes, ou seja, no dia a dia, ou até a pessoa em cima de um palco proferindo uma palestra, ou um professor dando uma aula, ou uma pessoa participando de uma entrevista, na rádio, televisão, sei lá, na mídia digital de maneira geral. Ou seja, vivemos num mundo de imagens. E o quão é importante a comunicação. Mas também o quão é importante é pessoas terem uma boa saúde e também cuidar da sua própria aparência. Nós estamos falando do branding. E você tem uma responsabilidade muito grande naquilo que você faz, na satisfação das pessoas. E assim, a sua sensação de você fazer esse tipo de trabalho, que além de ser útil, deixa as pessoas mais realizadas e felizes. Como é que é para você essa sensação como reflexo daquilo que você faz? Eu acho que o mais interessante são os depoimentos, né? Olha, cheguei muito ruim aí, saí muito bem. Eu acho que você tem uma energia que eu não precisava fazer nada daquilo, você me trouxe um outro caminho, você me trouxe uma outra possibilidade, que é o que eu falei. Olha, talvez um pequeno ajuste na alimentação, se eu não ajustar a sua alimentação, não adianta fazer um procedimento estético, porque ele não vai funcionar. Então, assim, eu tenho muito esse lado, ó, vamos ajustar algumas outras coisas, vamos fazer uma pequena terapia antes pra gente melhorar essa pele, em vez de a gente fazer essa coisa tão agressiva. Eu acho que eu tenho muito esse lado. E, assim, o feedback que eu tenho em relação a isso é muito legal, é muito enriquecedor para mim. Tá. Bom, eu sou suspeito para falar porque ela meio que virou uma terapeuta, né? E aí, quais os seus problemas? Eu não tenho problema. Tá bom, então se você tivesse, qual seria? E aí você acaba falando coisas, você fala, olha, pera um pouquinho, espera aí e tal. E assim, nesse sentido de ter essa visão holística, né, do ser humano. Porque a pessoa trata de um problema que imagina que aquele problema que ela trata ali vai resolver todos os outros problemas. Você acabou de dar um exemplo disso, falar do estômago, da questão da parte intestinal, da parte da alimentação, que vai ter um reflexo na própria disposição da energia, mas também não adianta ela cuidar disso se não cuidar da sua vida social, da sua vida pessoal, da sua vida, enfim, de relacionamentos. E essa visão ampla que faz com que a pessoa seja talvez mais equilibrado e, como consequência, mais feliz. Como você fala, falar é fácil, né? Eu acho que falar é a principal cura de todo mundo, porque ouvir, eu acho que é 100% da consulta. Ouvir é 100% do tratamento, né? A insatisfação vem de... Eu sempre falo assim, como é que tá? Eu quero saber nudes, fofocas, as 10 mais, me conta aí. Aí você já dá uma quebrada. Então, eu tô com esse daqui, fiz essa tatuagem, tô com uma queixa aqui que meu marido questionou, não achei legal, né? Pô, às vezes legal, porque se você renovar uma condição da estética íntima, talvez você possa renovar o casamento, tô com uma dificuldade ali na penetração, vamos consertar esse pequeno lábio, né? Procura fulano de tal, vamos conversar, conversa diferente, vamos tentar namorar diferente, minha candidíase não melhora, minha pele não melhora, o que eu tenho? Vamos melhorar o intestino, vamos tentar fazer alguma outra coisa assim. Eu acredito que é muito por esse lado, sabe? Eu acho que começar a conversa, ou começar uma consulta conversando, ou tentando acolher ali, ou tentando descobrir pequenos detalhes, porque assim, um pequeno gatilho, uma pequena palavra que você fala, pronto, você já abre um mundo da insatisfação. E aí é que você consegue ir consertando aí aqueles pilarzinhos que estão soltos na insatisfação dos pacientes. É curioso isso. Eu sei que tem até um trabalho, uma matéria específica no campo da medicina que trata sobre a comunicação do médico na relação com o paciente. Não me ocorre um nome diferente, que eu nunca tinha ouvido falar. A hora que eu ouvi, falei, olha, eu nem sabia que existia isso. Mas, de fato, que existe de maneira mais simples, é esse cuidado que todo médico deveria ter na relação com o seu paciente. Porque assim, olha, entra aí, dá lá um analgésico qualquer e a pessoa passou pela consulta. Não, é o ser humano que está lá na frente, é ser chamada pelo nome, com respeito, consideração, com atenção. E é o que você faz, pelo que eu conheci, das pessoas que conheceram, você te conhece, e pelo fato de conhecer em relação a isso mesmo assim. É um bom exemplo de uma pessoa que cuida dessa visão de atender da melhor maneira possível o seu paciente, mas acima de tudo de dar
carinho, afeto, atenção, uma escuta ativa, e ouvir uma reclamação e fazer, como você falou, um processo até que terapêutico, muito embora não seja chamado de terapia, mas é a pessoa se sentir bem, a pessoa se sentir acolhida, a pessoa se sentir assim valorizada. E claro, fazer um tratamento, faz um investimento que tem que fazer, tem as questões aí de ajustes financeiros que fazem parte do processo, mas esse tratamento eu penso que faz toda a diferença, que deveria ter talvez uma matéria institucionalizada. Eu falei agora há pouco de um médico, que eu não vou falar o nome nem nada, questão até pessoal, mas de um dermatologista que me tratou como se eu fosse um número, uma pessoa que não me atendeu bem. Ah, mas o que você está fazendo? Ela passa uma pomadinha. Não, mas você devia procurar um médico para fazer isso. Mas o que eu estou fazendo aqui, doutor? Eu gostaria de procurar uma pessoa especializada, que é o senhor, para me atender. Não, porque não sei o quê, blá, 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 sabe, uma questão que começou. Eu falei, meu Deus do céu, né? Que falta de mínimo de bom senso para dar uma atenção, né, de uma pessoa. Imagina se ele me trata assim, que eu sou uma pessoa já com uma certa idade, um certo respeito, e sei me posicionar, me comunicar. Imagina as outras pessoas, talvez mais humildes, como é que ele vai lidar com as pessoas? Isso foi um conflito para mim, porque eu tenho, então, como eu falei, muito tempo de uma experiência médica, né? Então eu acompanho médicos, eu tenho opiniões médicas muito formadas. E aí, quando eu comecei a atender, tinha um conflito, porque, esta ruguinha aqui. E às vezes eu vinha de uma cirurgia de 12 horas, uma cirurgia de câncer, um paciente muito grave, um tratamento paliativo. Então eu também tinha muito essa dificuldade, né? E talvez o posicionamento desse médico foi uma conduta médica, e a gente precisa avaliar, e você avaliar em relação ao problema que você teve, talvez até voltar lá e conversar com ele, falar, olha, eu não achei legal, e por que foi assim, por que a consequência do tratamento foi essa. Mas voltando ao que eu estava falando, é assim, então eu tinha opiniões muito fortes, então eu tenho uma opinião médica, que ela é soberana, em nenhum momento a opinião médica, o paciente chega, mas o médico falou, então volte no seu médico, entendeu? Eu nunca vou interferir, porque eu tenho essa experiência, então assim, eu respeito muito o que o médico faz. Não existe a comparação entre a formação biomédica e a formação médica. É muito distante, é muito diferente. Por respeito, né, nós somos chamados de doutores, mas só por respeito. O do médico também é chamado de doutor por respeito ao que ele fez, mas a distância do conhecimento é muito grande. Então, eu tenho a sorte e agradeço imensamente aos cirurgiões que eu trabalho e que passaram pela minha vida. Eu também tenho uma experiência muito grande com a cirurgia plástica, então eu consigo ver o todo, eu sei ver a anatomia lá de baixo, eu sei ver a anatomia de um paciente que foi aberto, de uma face que foi aberta. Olha, este paciente tem muito bioestimulador, tá vendo? Uma hora não dá certo, então assim, eu consigo avaliar, né, porque graças a Deus eu tive a oportunidade de estar junto com a cirurgia plástica, que tenho até hoje. Então, quando eu tenho uma dúvida, doutor, o que eu faço? Olha, chegou uma paciente assim, eu tenho essa entrada, e não só por mérito, mas por estar lá há 27 anos de dedicação a tudo isso, então eu consigo ter esse discernimento, mas para mim foi muito difícil. Poxa, acabei de sair de uma cirurgia oncológica e tem uma paciente, estou com essa ruguinha, olha, eu estou aqui, estou com a minha região íntima escurecida. Poxa vida, aquela mulher estava com câncer de útero. Né? Então, aprender isso foi muito importante. A lidar. O problema da pessoa é o problema que ela tem. Exato. E também é uma grande queixa. Assim como o câncer é uma queixa, né? É lógico que é uma comparação muito distante, mas são queixas. São doenças e são pessoas. Então, assim, se você não acolhe naquele momento e tenta entender ou tenta fazer... Aquilo tem uma grande possibilidade de tratamento. É a longo prazo. Assim como o médico também se empenhou para que aquele câncer tenha um bom tratamento, né? Então, eu tive essa questão, mas hoje em dia eu consigo associar todas as informações e os aprendizados que eu tive na área médica, juntar com a biomedicina que eu procuro realizar lá na clínica. Que bom. Olha, que bom e que espero assim, o quão felizes vão ser as pessoas que tiverem a oportunidade de serem servidas por você, no seu trabalho, com aquilo que você faz, e se faz bem feito, acima de tudo com muito amor, muito carinho, além da competência profissional, né? Então, tomara que as pessoas que estejam interessadas entrem em contato com você, queiram saber um pouco mais sobre o que você faz. E para isso é importante deixar aqui o seu contato, suas mídias digitais, por onde você pode ser encontrada, conhecida, né? Quem sabe ela aí, de repente. Né? Então a gente vai deixar o QR Code lá do contato, @LeQRMove e @PatriciaBunel. E mais uma vez assim, falar é fácil, mas estudem, porque estudando falar fica mais fácil. Olha só. Falar é fácil, mas estudem porque
Quanto mais você estuda, mais fácil fica tudo falar. na vida, né, Patrícia? Como tudo na vida. Depois que a gente aprende, fica fácil. Não sabia, estuda, treina, São trabalha. horas de livro, horas de estudo. Aí alguém fala assim, nossa, que bom, você teve sucesso, tem sua clínica bem sucedida, gente que não consegue nem marcar horário, tantos trabalhos que tem, tal, sorte. Vai ver as horas que eu passei lá à noite estudando, os cursos de pós-graduação. E que a gente passa. Eu estou acompanhando, se eu estou fazendo mestrado, eu estou fazendo aqui meu mestrado, meu doutorado, a minha tese, como se fosse uma coisa assim tão simples. Né? Eu acompanho alguns cirurgiões que passaram pelo doutorado, passaram pelo mestrado, pelo pós-doutorado. É muito incrível, né? Porque você precisa do material humano, você precisa do apoio, você precisa do apoio de todo mundo. É uma rede de apoio, né? Que a gente precisa. Então, assim, quanto mais você fala, quanto mais você comunica, quanto mais você faz parte da vida do outro, da vida acadêmica do outro, falar fica muito mais fácil. É verdade. Né? Bom, eu sou assim um privilegiado de ter tido o prazer de conhecer a doutora Patrícia, minha amiga Patrícia hoje, e assim, de entender um pouco mais esse lado humano que ela tem, né? De fazer o trabalho bem feito e fazer, acima de tudo, com amor no coração, porque a missão da vida dela me parece que é essa mesmo. Eu entendo, vou falar, mas é assim, é o que eu percebo. Dedique a sua vida para ajudar as pessoas a serem melhores pessoas, melhores seres humanos, pessoas mais bem consigo mesmas, mais felizes na vida como um todo, a partir do trabalho que realiza. Da educação, da formação, da parte de até orientação técnica, pegar no pé quando necessário, mas é isso que faz uma pessoa que quer a felicidade de outras pessoas. Patrícia, muito agradecido pela sua participação no nosso programa. Falar fácil, programa assim, que tem esse bate-papo bem formal, mas tem uma profundidade, como você acabou de demonstrar aqui, trazendo todo o seu conteúdo, sua experiência, sua expertise, óbvio, e, obviamente, no sentido de ajudar e apoiar as pessoas que precisam, vão talvez precisar dos seus serviços. Muito agradecido. Fica um tempinho para você falar aquilo que você quiser. Eu que agradeço a oportunidade. Então, precisando dos cuidados ou de alguma orientação em relação a cuidados de saúde, ao cuidado da vida, ou conversar, pode procurar a Lequer. Lequer Remove, Paulista. Lequer Remove, fica na Avenida Paulista, no 726, eu decorei eu conheço bem esse endereço, porque estou aqui há 40 anos. 11º andar, né? Que está aqui também há 40 anos. Nós estamos no mesmo andar aqui. Qualquer coisa assim, Patrícia, tudo bem aí? Não, agora não dá, estou atendendo. Mas depois a gente conversa, tal. Tem sempre um papo amigo, um sorriso encantador para nos acolher, nos atender. Você vai perceber isso na prática. Ficamos por aqui, um agradecimento especial. E para você que esteve com a gente esse tempo todo, espero que tenha sido útil. E para você, talvez para mulher, para você se cuidar um pouquinho mais, para você, homem, marido, talvez, por que não ver em relação à sua mulher, ou talvez você mesmo, dar um tapinha no visual, quem sabe melhorar alguma coisa aí, porque a vida passa e a gente vai ficando para trás, se a gente não se cuidar, acaba deixando de lado algumas pequenas dessas frustrações que a gente pode carregar na vida, e ou não, corrigir, para que a nossa vida seja cada vez melhor. Obrigado, Patrícia. Muito obrigada. E para você fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.